Algumas aplicações exigem que calculemos os zeros de alguma função. A mais simples dela seria, por exemplo, calcular a raiz de 2. Como é que podemos expressar esse problema na forma de função? Bom, eu quero descobrir o número que ao quadrado resulte em 2. Então, x ao quadrado é igual a 2. Posso expressar essa equação como x ao quadrado menos 2 igual a 0. Como é uma função de x, então f de x é igual a x ao quadrado menos 2. Eu quero encontrar o x para o qual essa função se iguale a 0. Nesse vídeo nós vamos ver vários métodos que permitem encontrar o zero de função. Claro que esse é um exemplo bem simples, mas podemos encontrar funções bem mais difíceis para os quais teríamos muitas dificuldades de resolver algebricamente. Esse é um dos casos de um dos exercícios que eu passei para vocês. Então, nesse exercício nós temos duas escadas, uma de tamanho x1, outra de tamanho x2. Elas se encontram em uma altura A. A distância entre as paredes é L. No exercício eu coloco os valores de x1, x2 e A e peço que vocês descubram o valor de L. Entretanto, vocês não vão conseguir isolar L de forma a obter o valor dessa variável. Então vocês vão precisar usar algum desses métodos de zero de função para descobrir o valor de L. Os métodos que eu vou explicar nesse vídeo são métodos iterativos. Geralmente eles começam com uma estimativa inicial da raiz x0. A partir daí, aplica-se uma equação de iteração para obter uma outra estimativa, possivelmente mais próxima da raiz, depois um x2 e assim por diante. Um primeiro critério é estabelecer um número limitado de iterações. Então, por exemplo, o algoritmo vai rodar 100 iterações e após essas 100 iterações ele para e dá o resultado que estiver lá. Então, primeiro é o número de iterações. O segundo critério de parada pode ser analisar se o f daquela estimativa está suficientemente próximo de zero. Como pode estar próximo do lado positivo e negativo, a gente coloca em modo. Uma desvantagem desse critério é que a função pode apenas chegar próximo do eixo x e não cruzá-lo. Um terceiro critério de parada é o que a gente chama de erro absoluto, que é se a diferença entre uma estimativa e outra for suficientemente pequeno. Esse é o erro absoluto. E temos também o erro relativo, que é basicamente a mesma coisa, sendo que nós dividimos o número a diferença pelo número.
O erro relativo tem a vantagem de considerar a ordem de magnitude do número. Ao contrário do erro absoluto. Em geral, quando estamos pensando em números relativamente pequenos, por exemplo, 0, 1, 2, a diferença entre 1 e 2 é significativamente maior do que, por exemplo, de 1 milhão para 1 milhão e 1. Quando estamos trabalhando com números na casa de 1 milhão, a diferença de uma unidade não faz tanta diferença. Então, se eu fizer a diferença de 1 milhão e 1 para 1 milhão e dividir por 1 milhão, vou ver que essa diferença é pouco significativa. Você também pode combinar esses critérios de parada, não precisa ser necessariamente somente um deles. Então, por exemplo, você pode usar o critério de parada 1 e o 2. Então, por exemplo, pode ser sem interações, mas se você chegar no módulo da função menor que um determinado limiar, você já pode parar a execução. Vamos ver agora sobre o método da abscissão. O método da abscissão é baseado no teorema de Bolzano. Dada uma função contínua e um intervalo AB, então vamos considerar aqui um intervalo de A até B. De acordo com esse teorema, se f de A e f de B tiverem sinais opostos, então há pelo menos uma raiz nesse intervalo. Nesse exemplo aqui, essa raiz aqui. Veja que é pelo menos uma, então podemos ter mais de uma. Por exemplo, se a função fizesse algo assim, teríamos uma, duas, três raízes. Então, ou seja, se f de A for menor que zero e f de B for maior que zero, ou ainda, se f de A for maior que zero e f de B for menor que zero, então tem pelo menos uma raiz nesse intervalo de A até B. Veja que essas duas condições aqui podem ser substituídas simplesmente pelo teste f de A vezes f de B menor que zero. Bom, então como é que eu posso usar esse teorema de Bolzano para encontrar a raiz de forma algorítmica? Primeiro nós vamos escolher um intervalo tal que o sinal da função tem sinais opostos. Então, por exemplo, vou escolher a f de A e B f de B. Tem sinais opostos. Em seguida, vou calcular um ponto intermediário nesse intervalo. Vamos supor CF de C. E aí eu vou ter com isso criado dois subintervalos, que vai ser de A até C e de C até B. Mas desses dois intervalos, qual deles mantém os sinais opostos da função? Temos a até C, que nesse exemplo aqui não mantém os sinais opostos, porque
tanto f de A como f de C são negativos. Já o intervalo de C até B mantém os sinais opostos, f de C é negativo e f de B é positivo. Então, nesse caso, eu vejo que antes eu tinha um intervalo de A até B, eu posso reduzir esse intervalo de busca para de C até B. Então, o método da abscissão faz basicamente isso, sendo que a abscissa C é sempre o ponto médio do intervalo AB. Então, C vai ser igual a A mais B dividido por 2. Agora, o ponto médio, né, vamos chamar, ao invés de C, vamos chamar de M. Então, vamos ver um exemplo aqui, onde a gente possa ver melhor o processo iterativo do método. Então, considere essa função. Vamos escolher um intervalo inicial. Vou supor aqui que vai ser de 1 a 17. E aqui vai ser a nossa primeira iteração. Eu calculo agora o ponto médio do intervalo, que vai ser igual a 9. Aqui no gráfico vai estar assim. E agora eu vou ter dois subintervalos, que é de 1 a 9 e de 9 a 17. O intervalo de 9 a 17 não mantém os sinais opostos da função, enquanto que o intervalo de 1 a 9 mantém. Então, o meu intervalo, que é originalmente de 1 a 17, vai passar a ser de 1 a 9. Calculado o ponto médio, eu verifico que 9 não me satisfaz o critério de parada do algoritmo. Está muito distante ainda de uma raiz, seja qual for o critério que a gente escolha. Então, se eu não estou satisfeito com essa raiz, vou iterar mais uma vez. E agora eu vou escolher o subintervalo que mantém os sinais opostos da função. No caso, 9F9 e 17F17 não mantém os sinais opostos, né? F de 9 é negativo, F17 é negativo também. Já f de 1 é positivo e f de 9 é negativo, então tem os sinais opostos. Então, entre 1 e 9 e 9 e 17, eu vou escolher o subintervalo de 1 a 9. E esse aqui vai ser o meu novo intervalo. Calculo novamente o ponto médio do intervalo, que vai ser 1 mais 9 dividido por 2. E verifico se esse valor satisfaz meu critério de parada. Onde é que está o ponto 5 aqui? Verifiquei agora que esse ponto está razoavelmente distante da raiz, então não atende meu critério de parada. Eu vou repetir novamente o processo. Vou ter agora dois subintervalos, de 1 a 5 e de 5 a 9. De 1 a 5, f de 1 é positivo, f de 5 é positivo também. Então, eu vou escolher o intervalo de 5 a 9, que é o que mantém os sinais opostos da função. Então, agora na minha terceira iteração, meu intervalo vai ser de 5 a 9.
Vou calcular novamente o ponto médio do intervalo, então vai ficar 5 mais 9 dividido por 2, 7. Que agora está razoavelmente próximo da raiz. Se satisfizer meu critério de parada, então eu paro o processo iterativo. Aqui na terceira iteração, considero que 7 é a minha raiz. Agora vejamos como funciona o método de Newton-Raphson. Considere que temos uma das raízes, aqui em P. Considere também que temos uma estimativa dessa raiz, digamos aqui, em x0. Considere agora a série de Taylor ao redor desse x0. Então vamos ter a aproximação da função em torno de x0, f de x. Isso vai ser aproximadamente f de x0 mais x menos x0 vezes f' de x0, f' derivada. E aí vamos ter mais outros termos pela série de Taylor, mas vamos truncar até aqui. Considere então essa aproximação da função f de x. Se x for igual a p, então estaremos na raiz. E aí, portanto, f de x0 mais x menos x0 vezes f' de x0 vai ser aproximadamente igual a f de p. Aí, como x é igual a p, vou corrigir aqui também, vamos ter p menos x0, sendo que f de p é zero. Então, podemos reescrever isso daqui como f de x0 mais p menos x0 f' x0 aproximadamente igual a zero. Agora podemos isolar esse p. E aí vamos ficar com que p é aproximadamente igual a x0 menos f de x0 dividido por f' de x0. Então, com isso, eu posso calcular uma nova estimativa para a minha raiz de posse de uma estimativa x0. Vamos chamar essa estimativa daqui de x1. Qual é a interpretação gráfica dessa equação? Então, eu tenho aqui o ponto x0. O x1 vai ser a interseção da reta tangente a esse ponto x0, fx0 e o eixo x. Então a reta tangente passa aproximadamente aqui e a minha nova estimativa x1 vai ser aqui. Veja que não chegamos na raiz, né? Estamos apenas aproximando a raiz. Veja que a partir dessa interpretação gráfica, a gente pode observar que quanto mais próximo estivermos da raiz, melhor.
porque quanto mais próximo estivermos, maiores as chances de a reta tangente se aproximar mais, a interseção da reta tangente se aproximar mais da raiz. Veja, por exemplo, que se minha estimativa estiver aqui, a reta tangente vai passar por aqui e a interseção da reta tangente com o eixo X vai estar mais distante da raiz. Então, dependendo do local onde estiver essa minha estimativa, minha próxima aproximação não vai ser tão boa. Mas no geral, quanto mais próximo, melhor. Bom, dado que temos então uma equação que, dado uma aproximação, nos permite chegar a uma aproximação potencialmente mais próxima da raiz, então podemos utilizar essa equação sucessivas vezes para que cada vez que eu aplicá-la, eu chegue mais próximo da raiz desejada. Então, para isso, nós vamos reescrever essa última equação da seguinte forma. Ou seja, se eu tiver uma aproximação xk, eu posso obter uma nova aproximação xk mais 1. Para isso, o que é que eu vou precisar? Vou precisar do xk, obviamente, e da função calculada em xk e da primeira derivada calculada em xk. Então, por exemplo, se minha função for x² menos 3x menos 4, então minha equação de atualização será xk mais 1 vai ser xk menos a função f de x onde esse x é o x da iteração anterior, dividido por f' de x, que nesse caso a derivada de f de x vai ser 2x menos 3. Então, como funciona o processo? Eu escolho inicialmente um chute inicial para minha raiz e aplico essa equação de atualização. Vou chegar em um x1, a partir de x0 obtenho x1, a partir de x1 obtenho x2 e assim por diante até um determinado critério de parada da minha escolha. Esse método é excelente porque geralmente, se estivermos próximo da raiz, a reta tangente vai nos levar muito próximo da raiz. Agora tem algumas desvantagens também. Primeiro, que a gente precisa calcular, pelo menos a princípio, a derivada da função de forma analítica. E nem sempre calcular a derivada da função f de x vai ser trivial. Embora a gente possa calcular, usando métodos numéricos, o valor dessa derivada em xk. Aí estaríamos aproximando a raiz através de um método aproximativo usando uma outra estimativa. E outra desvantagem é que quando esse denominador for próximo de zero,
a nossa próxima estimativa de x vai provavelmente estar longe, mais longe ainda, da raiz desejada. Já o método da secante começa com duas estimativas. x0 e x1. Vamos traçar uma reta que une os dois pontos na função. A nova estimativa será a interseção dessa reta com o eixo x. Agora que temos três estimativas, usamos as duas últimas, que é a segunda e a terceira, x1 e x2, para estimar a próxima, x3, fazendo a mesma coisa para obter x3. Agora, para obter x4, usamos x3 e x2. E assim por diante, até chegar no seu critério de parada. A equação de iteração do método secante é obtida a partir do método de Newton. Vamos relembrar aqui o método de Newton. Então, xk mais 1 é igual a xk menos f de xk dividido por f' xk. Nós vamos aproximar f' de xk da seguinte forma. F' de xk vai ser aproximadamente igual a f de xk menos f de xk menos 1 dividido por xk menos xk menos 1, que é uma aproximação levando em conta a definição de limite. Substituindo essa aproximação no método de Newton, vamos obter Já o método regula-false é essencialmente uma modificação do método secante. A terceira estimativa é calculada em função das duas primeiras. Mas aí, a partir daí, ao invés de escolher sempre as duas últimas estimativas, nós vamos escolher as duas últimas que mantiverem os sinais da função opostos. Então, por exemplo, x0 e x1 são minhas duas primeiras estimativas. Devo escolhê-las de forma que o sinal na função sejam sinais contrários. x2 vai ser a interseção dessa reta com o eixo x. Veja que no método da falsa posição, no método da secante, sempre temos dois pontos com os quais nós vamos estimar um novo ponto. Como agora nós vamos não necessariamente usar os dois últimos, vamos denotar os dois pontos com os quais nós estamos trabalhando como A e B. Inicialmente é x0 e x1.
Agora que estimamos x2, vamos colocar x2 como ponto A. E o ponto B nós vamos escolher entre os dois últimos da iteração anterior, mas tal que a gente mantenha o sinal da função em sinais contrários. Então eu posso escolher x2, x0 ou x2, x1. Como f de x1 e f de x2, os dois são positivos, então eu vou escolher x0, que é o que mantém os sinais opostos. A partir de x2, x0, eu estimo x3. Agora, coloco x3 como ponto A e vou escolher entre x2 e x0 para formar o par com x3. O que mantém os sinais opostos, nesse caso, é o x2. O x0 tem o mesmo sinal de... O f de x0 tem o mesmo sinal de f de x3. Então será x3 e x2. E assim por diante. Método do ponto fixo. Então, antes de falarmos desse método, vamos compreender o que é o ponto fixo. Então, suponha que a gente tenha uma função g de x, por exemplo, x² menos 2. Vamos ter um ponto fixo P se g de P for igual a P. Graficamente, se olharmos aqui a função g de x, x² menos 2, vão ser os pontos com a interseção com a reta y igual a x. Ou seja, essa função tem dois pontos fixos, que é 2 e menos 1. De fato, se você observar, g de 2 de fato, se você observar, g de 2 é 2 e g de menos 1 é menos 1. Vamos agora definir que f de x é igual a x menos g de x. Se P é um ponto fixo de g de x, o que é que vai acontecer? Vamos ficar com f de P igual a P menos g de P. Mas se é ponto fixo, então g de P é P. E aí vamos ficar então com P menos P, e aí, portanto, f de P é igual a 0. Ou seja, se encontrarmos o ponto fixo P de G, significa que encontramos uma raiz de f. Veja que a função para a qual queremos calcular a raiz é f de x e não g de x. Mas encontramos os pontos fixos em g de x e não em f de x. Então, para encontrar as raízes de uma função f de x, primeiro precisamos reescrever essa função f de x dessa forma. Então, por exemplo, se tivermos que f de x é menos x² mais x mais 2, e isso aqui deve ser igual a 0, então podemos reescrever isso como
x menos x ao quadrado menos 2. E, portanto, x ao quadrado menos 2 é a nossa g de x. Veja que reescrevemos f de x exatamente dessa forma. Os pontos fixos de x ao quadrado menos 2 já vimos anteriormente, que é justamente esses dois pontos fixos aqui. Portanto, se 2 e menos 1 são pontos fixos de x ao quadrado menos 2, então eles também são raízes de f de x. Bom, então suponha que eu queira encontrar esses pontos fixos. Nesse caso é trivial encontrar os pontos fixos, mas nem sempre é. Então, uma forma, um algoritmo para encontrar esses pontos fixos é o seguinte. Nós vamos ter um chute inicial, digamos, x0. E aí nós vamos usar a reta y igual a x para se aproximar cada vez mais do ponto fixo. Então vamos supor, por exemplo, que o meu x0 é 0,5. O x1 vai ser, então, g de x0. Vamos ver aqui no gráfico. Então, x é 0,5. G de 0,5, pelo que eu calculei aqui, é menos 1,75. Posso localizar x1, aqui é x0, posso localizar x1 aproximadamente aqui. Uma forma gráfica interessante de chegar aqui em x1 é você usar a projeção do ponto de x0, g de x0, na reta y igual a x. Então, temos aqui x0, vemos aonde é que ela bate na função g de x e projetamos esse ponto na horizontal até a reta y igual a x. Vamos chegar aqui. E aí o x1 vai ser a abscissa desse ponto. Agora que x1 é menos 1,75, repetimos o processo. Vamos chegar agora em x2 igual a g de x1. E g de menos 1,75, pelo que eu calculei aqui, é 1,0625. Novamente, eu posso usar o gráfico aqui para localizar x2. Então veja esse ponto na função g de x. Para localizar o x2, que está bem próximo de 1. E assim por diante. Voltando de forma geral, vamos ter a seguinte equação de iteração. O k mais 1 ésimo x vai ser igual a g de xk. Bom, dado meu chute inicial, será que meu algoritmo vai convergir? Infelizmente não é tão fácil demonstrar a convergência dado o meu chute inicial. Mas a gente pode verificar
que há uma convergência se algumas condições forem satisfeitas. Primeiro nós vamos considerar o intervalo de A até B, e aí vamos ter algumas condições, que são essas daqui. Primeiro, g de x e g' de x devem ser contínuas nesse intervalo de A até B. Segundo, g de x deve pertencer a intervalo AB, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo AB. E terceiro, o módulo da derivada deve ser menor que 1, qualquer que seja o x pertencente também a esse intervalo de A até B. Se essas três condições forem satisfeitas e meu x inicial pertencer também a esse intervalo, então o método ponto fixo vai convergir para o ponto fixo. Então vamos verificar nesse exemplo se a gente consegue encontrar algum intervalo que satisfaz essas três condições. Vamos partir da terceira condição, que ela é mais restritiva. A derivada da nossa função, a g de x, é x ao quadrado menos 2. Então a derivada vai ser 2x. Então essa terceira condição só vai poder ser satisfeita quando x estiver no intervalo aberto, na verdade, de menos 0,5 a 0,5. Pois em menos 0,5 a derivada é menos 1. E em 0,5 a derivada é 1. Então, é nesse intervalo que o módulo da derivada vai ser menor que 1. Então, daqui eu já limito meu espaço de busca, sendo que nesse intervalo de menos 0,5 a 0,5, temos aqui a função g de x vai estar aproximadamente aqui nesse intervalo, que está fora do intervalo menos 0,5 a 0,5. E aí a gente não consegue satisfazer a segunda condição. Então, por esses três critérios, não conseguimos uma garantia de que o método ponto fixo irá convergir. Isso não significa que se eu escolher um x inicial, ele não possa de repente convergir. É uma condição suficiente, mas não necessária. Por outro lado, podemos também escolher um outro g de x, para o que a gente pode verificar essa convergência. Então, relembrando aqui, a nossa f de x é menos x ao quadrado mais x mais 2. Então, igualando a zero, nós vamos ter a possibilidade de isolar esse x, que foi o que fizemos para obter a g de x, x ao quadrado menos 2. Agora nós vamos isolar esse x aqui. Então vamos ficar com x ao quadrado, colocando lá para o lado direito, igual a x mais 2. E, portanto, x é mais ou menos raiz de x mais 2. E aí, portanto,
x mais ou menos raiz de x mais 2 igual a zero. Portanto, o meu g de x vai ser igual a mais ou menos raiz de x mais 2. E é claro, eu posso escolher o positivo ou o negativo. Vou mostrar aqui o gráfico que fica quando escolhemos o g de x igual a raiz de x mais 2. Então, aqui nesse gráfico, que está em roxo, é raiz de x mais 2. Em azul aqui é a reta y igual a x. E aqui em verde é a derivada de raiz de x mais 2. Que é 1 sobre 2 vezes raiz de x mais 2. Observe que o módulo da derivada é sempre menor que 1, pelo menos para esse intervalo que eu estou plotando. Então, desse intervalo aqui de 0 a 5, estamos tranquilos em relação à terceira condição. Agora vamos escolher um intervalo AB. Então vamos pegar, por exemplo, o intervalo de 1 até 3. Então nesse intervalo, a imagem da função raiz de x mais 2 está também dentro do intervalo de 1 até 3. Então, nesse caso, a segunda condição também é satisfeita. E a primeira, claro, também será satisfeita nesse intervalo. Então, qualquer que seja o x0 que eu escolha no intervalo de 1 até 3, o método do ponto fixo vai convergir. Veja que a segunda condição impõe que a gente delimite uma região quadrada no nosso gráfico. E a função g de x ela deve estar totalmente dentro desse quadrado e ela deve entrar pela esquerda e entrar pela direita. Então, por exemplo, se a função g de x fizesse isso daqui, ela não estaria satisfazendo a segunda condição, porque parte do intervalo está fora do intervalo de A até B. Ela também pode entrar pela esquerda, depois sair e depois voltar e sair pela direita, mas nesse caso também não satisfaz. Então ela tem que entrar pela esquerda, sair pela direita e ficar sempre dentro da região quadrada para satisfazer a segunda condição.